Olhem bem pra cara desse desgraçado todo arrebentado parecendo um lixo. Olhem bem para o chefe exemplar de vocês e para essa vagabunda da minha esposa. Vocês aí que trabalham feito condenados e nunca saem do lugar. Finalmente querem saber o segredo do sucesso? Querem saber por que essa imunda subia de cargo tão rápido e ganhava promoção atrás de promoção nessa empresa? Não era por competência. Era porque ela passava as horas extras dando pra ele, enquanto vocês se matavam de trabalhar. Mas eles acharam que eu era um otário que nunca iria descobrir. Acabei de pegar os dois imundos se pegando nojenta e desesperadamente dentro do banheiro masculino. Agora o chefe é todo seu, e a pista também. Podem usar essa vira-lata à vontade, rapazes. Só façam o favor de não largar o que sobrar dela na porta da minha casa. Eu não sou cachorro pra querer resto. Nossa relação estava longe de ser um conto de fadas, mas era estável. Casados há 10 anos, 2 filhos para criar e uma rotina previsível. Eu sempre me orgulhei de segurar as pontas em casa sozinho. Desde que o nosso primeiro filho nasceu, há 9 anos, a Márcia não trabalhava. Ela ficava cuidando do lar, das crianças, e eu dava a vida na rua para não deixar faltar nada. Mas a realidade bate na porta de todo mundo, e comigo não foi diferente. Tive uma redução de salário drástica no meu emprego, daquelas que te deixam sem chão e com as contas no vermelho. Não tive escolha. Sentei com a Márcia na mesa da cozinha e, com o coração partido por não conseguir dar o sustento sozinho, disse que ela precisaria procurar um trabalho para me ajudar. Eu achei, do fundo do meu coração, que ela ia chorar, que ia ficar deprimida, por ter que abandonar a rotina de casa e o conforto que teve por quase uma década. Mas para minha surpresa, ela adorou a ideia. Os olhos dela até brilharam. Na hora eu fiquei aliviado. Pensei, que bom! Pelo menos não deixei a minha esposa triste com essa situação difícil. Mal sabia eu que o brilho nos olhos dela era a pura antecipação da sem-vergonhice que ela já planejava fazer. Em menos de um mês, ela conseguiu um emprego em uma empresa de seguros na cidade. Uma rotina nova começou, ela saía arrumada, e eu continuei me matando no meu trabalho, achando que estávamos juntos na mesma batalha. Só que não demorou muito para as coisas mudarem. Do nada, a Márcia começou a fazer muitas horas extras. Mas muitas mesmo. No começo, como eu sou um homem de boa fé e confiava na mulher que dormia do meu lado, não estranhei. Pensei, bom, ela é nova na empresa. Deve estar querendo mostrar serviço, sendo aquela faz tudo para garantir o espaço dela. Eu chegava em casa, cuidava dos meninos, fazia a janta e esperava a bonitinha chegar tarde da noite, cansada, achando que ela estava dando o sangue pelo nosso futuro. Que otário eu fui! Só que a mentira tem perna curta e o mundo é um ovo. Eu não disse nada para a Márcia, mas eu tinha uma ex-coordenadora de trabalho que tinha sido transferida justamente para a mesma empresa onde a Márcia estava trabalhando. O nome dela era Sandra. Um belo dia nos encontramos por acaso na rua e a Sandra, com aquele olhar de quem sabe de algo pesado, começou a soltar algumas fofocas. Ela me disse, José, abre o olho. A sua esposa está muito íntima do chefe do setor dela, um tal de Tiago. No começo eu fiquei cego de raiva, mas contra a Sandra achei que era pura dor de cotovelo. Recalque de mulher invejosa porque a Márcia era bonita e jovem. Cheguei a ignorar os primeiros avisos. Só que a Sandra insistiu, e os detalhes que ela me dava começaram a martelar na minha cabeça. Coisas que a Márcia me falava em casa simplesmente não batiam com a escala real da empresa. E o estopim da minha desconfiança acendeu quando a Márcia me disse que precisava trabalhar em um maldito domingo. Que empresa de seguro séria faz funcionária? Nova trabalhar no domingo o dia inteiro? Aí eu passei a desconfiar. Por que ela estava sendo tão dedicada? Ou será que ela estava sendo feita de trouxa? Eu cheguei a ficar com medo até dela estar sendo escrava no próprio trabalho. Mas ela estava subindo de cargo muito rápido. Em apenas 3 meses de empresa, aquela mulher que passou 9 anos sem preencher uma planilha virou gerente do setor. Sandra me falou que enquanto tinha funcionário lá com 5 anos, que não ganhava nenhum centavo a mais desde que entrou. José, ninguém nessa empresa tem oportunidade, porque a sua esposa virou a dona do pedaço no gabinete do Tiago. Já estavam tendo tantos sinais que eu decidi investigar, porque se fosse traição, eu ia descobrir. Segui os passos dela, cruzei os horários, descobri que Tiago morava a 8 minutos da empresa. 3 vezes por semana, a Márcia e o Tiago saíam para o almoço e passavam quase 3 horas trancados naquele apartamento. O que eles faziam lá que não poderia fazer no escritório? Me fala aí nos comentários. Eu vi com os meus próprios olhos a mulher que jurei proteger entrando naquele prédio para se deitar com outro homem. O ápice da audácia dela veio na semana seguinte. A Márcia chegou na cozinha com a cara mais lavada do mundo e me inventou uma história de que teria uma viagem de negócios de 3 dias.
em outra cidade, e que precisaria ir junto com o chefe dela, o Tiago. Ela teve a coragem de me pedir para falar com a minha mãe para cuidar dos nossos filhos enquanto ela ia para um hotel de luxo. No mesmo dia, enquanto ela preparava o jantar, eu entrei na cozinha, fechei a porta e joguei a bomba. Não queria confusão até para não envolver nossos filhos. Joguei na mesa as fotos, o endereço do apartamento e os horários. Nunca vi minha esposa sentindo tanto pânico quanto naquele momento. Ela começou a tremer, a chorar, a gaguejar dizendo que era maluco, que o Tiago era só o chefe dela e que ela nunca faria isso. Eu bati a mão na mesa com tanta força que os pratos chacoalharam. Olhei bem no fundo dos olhos dela. Cala a boca, Márcia. Eu sei tudo. Sei o que você faz naquele apartamento 3 vezes por semana por 3 horas. Eu sei o preço que você pagou para virar gerente tão rápido. O meu primeiro instinto era chutar ela para fora de casa naquele exato segundo. Mas eu pensei nos meus 2 filhos. Se eu me separasse ali em sã consciência, a justiça poderia dar a guarda dos meus meninos para aquela sem vergonha, e eu não ia perder os meus filhos por causa dela. Você é uma péssima esposa, mas ainda é a mãe dos meus filhos. Eu não vou pedir o divórcio. Agora nós vamos continuar morando na mesma casa por causa deles, mas acabou. Eu durmo no quarto de hóspedes, não existe mais toque, não existe mais casamento. E escuta bem o que eu vou te dizer, Márcia. Porque essa é a única regra que sustenta esse teto. Não me envergonhes em público. Se eu souber que qualquer um da nossa família ou conhecido sabe que você está se esfregando no seu chefe, o acordo acaba no mesmo segundo, e eu juro que acabo com a sua vida. Ela saiu correndo da cozinha chorando alto, batendo a porta. A partir daquele dia, a nossa casa virou um cemitério. Mas o que aquela vagabunda não entendeu é que um homem traído e silencioso é a criatura mais perigosa do mundo e ela estava prestes a quebrar a única regra que eu tinha dado. 2 meses se passaram. A Márcia tentou andar na linha nas primeiras semanas, cortou as horas extras, trazia marmita de casa, mas quem nasce com o caráter torto não se endireita. Não demorou muito para ela achar que eu tinha engolido a história e voltar a se encontrar com ele às escondidas. Eu sabia? Claro que sabia. Mas quer saber a verdade? Eu já não me importava mais. Aquela vagabunda não era mais a minha mulher. Para mim, ela era só a mãe dos meus filhos e uma inquilina indesejada, dividindo o mesmo espaço. Só que para o mundo exterior, para a minha família, para os vizinhos e para a escola dos meninos, a gente ainda precisava manter as aparências de um casamento comercial falido. Foi aí que chegou dezembro, e com ele, o anúncio da famigerada festa de Natal da firma. A Márcia veio falar comigo com aquela voz mansa e dissimulada, dizendo que eu tinha que ir de qualquer jeito, que ia pegar muito mal para o cargo de gerência dela se o marido não aparecesse, que o diretor da empresa estaria lá e blá blá blá. Eu olhei para a cara dela, respirei fundo e pensei, quer saber? Eu vou. Vou para ver até onde vai a audácia dessa gente. Quando entramos naquele salão de festas alugado pela empresa, o clima já parecia pesado. A música estava alta. As mesas cheias, open bar liberado, todo mundo rindo e bebendo. Não demorou 10 minutos para a Márcia me puxar pelo braço e me levar direto até a mesa principal. E lá estava ele, o tal do Tiago. Quando a Márcia nos apresentou, o sujeito se levantou, estendeu a mão cebosa para mim e deu um sorriso de canto. Aquele risinho sarcástico, debochado, de quem estava olhando para mim e pensando: olha aí o otário que bota comida na mesa enquanto eu me divirto com a mulher dele. A minha verdadeira vontade naquele milésimo de segundo era voar no pescoço daquele desgraçado e quebrar a cara dele ali mesmo, no meio dos diretores. Mas eu engoli o meu orgulho. Dei um aperto de mão seco, mantive a cara fechada e saí de perto. Fui para o canto do salão, peguei uma cerveja e fiquei só observando. Passou mais ou menos 1 hora de festa, e eu vi de longe a Márcia se desculpar, na mesa e caminhar em direção ao corredor dos banheiros. Ela deu aquela olhadinha clássica para trás para ver se eu estava distraído com a cerveja. Nem 2 minutos depois, o Tiago se levantou da mesa dos chefes e sumiu pelo mesmo corredor. Naquele mesmo instante, eu olhei para o balcão do bar e vi um grupinho de 3 funcionários, amigos íntimos do Tiago, rindo alto e olhando direto para mim, cochichando entre eles. Os idiotas sabiam o que estava acontecendo. Eles sabiam da humilhação que o chefe deles estava armando para cima de mim no meio do evento da empresa. Eu larguei o copo de cerveja na mesa e caminhei calmamente em direção ao corredor. Eu nem sabia exatamente onde a Márcia estava, se tinha entrado no feminino ou se estavam em alguma cabine. Mas quando dei o primeiro passo para entrar no banheiro masculino, o som da música lá fora sumiu. A única coisa que eu conseguia ouvir eram uns gemidos abafados vindo lá de dentro, audíveis de 2 pessoas se pegando feito animais. Eu empurrei a porta de uma vez.
e A cena que eu vi destruiu qualquer resto de humanidade que ainda existia dentro de mim. Os dois estavam encostados na parede se pegando. O Tiago estava com a mão por baixo da saia dela. Eles nem tiveram o trabalho de trancar a porta da cabine. Estavam ali, no meio do banheiro. A Márcia tomou um susto tão grande que soltou um grito, mas eu não dei tempo para a explicação. Eu perdi completamente o controle. Avancei no Tiago feito um trem desgovernado. Peguei aquele desgraçado pela nuca com toda a força do meu ódio e joguei o corpo dele com tudo contra o azulejo do banheiro. O barulho da cabeça dele batendo na parede ecoou. Ele tentou cambalear, meio tonto, mas eu não dei espaço. Desferi o primeiro soco de direita direto no meio da cara dele. Ouvi o estalo perfeito do nariz dele quebrando. Sangue espirrou na minha camisa na hora. Ele tentou levantar os braços para se defender, mas o meu ódio era maior. Acertei um cruzado de esquerda direto no maxilar dele. O Tiago desabou no chão do banheiro, mole, completamente arrebentado. A Márcia estava num canto, encolhida, puxando a minha jaqueta, chorando e gritando: José, pelo amor de Deus, para! Você enlouqueceu! Eu nem olhei para a cara dela. Abaixei e peguei o Tiago pela gravata, como se estivesse segurando um saco de lixo, e comecei a arrastar ele pelo chão do banheiro, passando pelo corredor, até entrar no salão principal da festa. O rastro de sangue ia ficando para trás. Quando eu pisei na pista de dança arrastando o chefe da empresa pelo pescoço, o caos se instalou. Eu caminhei até o palco. A música foi cortada. O salão inteiro ficou em um silêncio mortal. Centenas de pessoas pararam para olhar o homem arrebentado no chão. Eu puxei o microfone e com a voz mais violenta gritei para todo mundo ouvir. Olhem bem para a cara desse desgraçado aqui no chão. Esse é o chefe exemplar de vocês. Aquela ali é a vagabunda da minha esposa que está ali na porta. Vocês aí que trabalham feito condenados e nunca saem do lugar, finalmente querem saber o segredo do sucesso dessa empresa? Querem saber por que essa imunda da Márcia subia de cargo tão rápido e ganhava promoção atrás de promoção em apenas 3 meses? Não era por competência, não. Era porque ela passava as horas extras dando para ele. Enquanto vocês se matavam de trabalhar e não tinham oportunidade nenhuma, essa daí garantia o bônus dela abrindo as pernas no apartamento dele. Eu estou deixando a minha esposa aqui para a diversão de vocês. Não deixem ela em casa quando terminarem. Podem usar essa vira-lata à vontade, rapazes. Façam a festa com o que sobrou dela. O Tiago estava de 4 no chão da pista, tentando se levantar, tossindo. Eu olhei para ele uma última vez, o ódio ainda fervendo, e dei um chute com toda a força da minha bota direto entre as pernas. A Márcia estava parada na entrada da pista, com a boca aberta, os olhos arregalados de pavor e vergonha, vendo todos os seus colegas de trabalho olharem para ela com o maior nojo do mundo. Eu soltei o microfone no chão, dei as costas para aquele ninho de cobras e caminhei calmamente para a saída. Entrei no carro, liguei para a minha mãe e pedi para ela ir buscar os meus filhos imediatamente. Eu precisava sumir por uns dias, tirar os meninos daquela atmosfera e esfriar a cabeça, antes que a polícia batesse na minha porta ou a Márcia tentasse alguma armação. Passei em casa correndo. Fui direto até o porão e peguei os 62 mil reais em espécie que eu mantinha escondidos, nas vigas de madeira. O dinheiro que passei anos economizando para a nossa casa dos sonhos, mas que agora serviria para garantir o futuro dos meus filhos longe de tudo aquilo. Coloquei os meninos no banco de trás e dirigi sem rumo por quase uma semana, fingindo que estávamos apenas fazendo uma viagem de férias programada. Eu precisava que a poeira baixasse na cidade e que o escândalo se espalhasse por completo antes do meu retorno. Quando finalmente voltei para casa, deixei os meninos no quarto e fui direto para a cozinha, onde a Márcia estava sentada, com os olhos inchados e uma cara de derrota que eu nunca tinha visto antes. Foi aí que a dissimulação dela tentou agir pela última vez. Em vez de pedir perdão de joelhos, ela tentou se vitimizar. Olhou bem nos meus olhos e teve a audácia de dizer que a culpa era minha. Disse que eu andava muito calado, que na cozinha, quando fechamos aquele primeiro acordo, eu parecia um cachorro perdido. Ela e o Tiago sentiram que podiam se aproveitar da situação, que eu era um frouxo e que eles mereciam ter um pouco de emoção nas costas de um homem otário. Aquela desculpa barata só me deu mais nojo. Você não tem direito de abrir a boca para falar de mim. Suas opções acabaram. Ou você fica nesta casa, cumpre o papel de mãe decente para os meus filhos, mantendo a casa limpa, a comida na mesa e aceitando que nós nunca mais seremos um casal, morando em quartos separados, sem nenhum tipo de toque ou intimidade e o principal, sem amante algum. Ou você pega as suas coisas e some daqui agora mesmo. Eu sei você achou uma loucura, mas eu não tenho opção. Eu amo os meus filhos e quero ser um pai presente. Ela desabou em prantos e concordou com o plano de ficar aqui.
Mas a fofoca sobre o que eu fiz e falei na pista de dança se espalhou pela cidade como um rastro de pólvora. A humilhação pública que ela estava sofrendo. Ela sequer teve coragem de voltar à empresa de seguros para pedir demissão. A vergonha de encarar os colegas de trabalho que presenciaram a cena do banheiro e ouviram sobre as promoções por debaixo da mesa era grande demais. Ela tentava ir ao supermercado e sentia os olhares de julgamento e os cochichos dos vizinhos pelas costas. Até as amigas da igreja da minha mãe cortaram relações com ela. A pressão psicológica e o desprezo diário que eu e o mundo demonstrávamos por ela viraram um inferno. Passado pouco mais de um mês, a Márcia não aguentou. Um dia, enquanto eu estava no trabalho e os meninos estavam na escola, ela tomou a sua decisão covarde. Quando cheguei em casa, o carro dela continuava na garagem, mas os armários estavam vazios. Ela simplesmente pegou uma bolsa com suas roupas pessoais, os documentos e abandonou a família. Não deixou bilhete, não deu nenhuma explicação aos filhos e não se despediu de ninguém. Sumiu completamente do mapa, fugindo da própria vergonha e nos deixando para trás. Mas para mim, aquele sumiço foi o maior alívio da minha vida. Eu assumi as rédeas de tudo sozinho, sem olhar para trás. Acordava mais cedo, preparava o café dos meus filhos, cuidava das roupas, da escola e mantinha a nossa rotina impecável. Eu queria provar para os meus meninos e para o mundo que nós não precisávamos daquela mulher para absolutamente nada. No começo, eles sentiram o baque do abandono da mãe, claro, mas eu conversei com eles com toda a franqueza do mundo. Mostrei que o meu amor por eles era inabalável e que dali para frente seríamos nós três contra o mundo. O tempo foi passando, as feridas foram cicatrizando e a nossa conexão como pai e filhos ficou mais forte do que nunca. Eu trabalhava em dobro, mas chegava em casa com um sorriso no rosto, sabendo que ninguém mais estava me fazendo de otário pelas minhas costas. Atualização. O tempo voa quando a gente está em paz. O sumiço da Márcia completou pouco mais de um ano sem que ela desse um único sinal de vida, sem uma ligação no aniversário dos filhos, sem aparecer nem para saber se os meninos tinham o que comer. Para ela, era mais fácil fugir da vergonha do que encarar a própria sujeira. Procurei um bom advogado e, munido do boletim de ocorrência e do rastro de destruição que ela deixou, entrei com o pedido de divórcio, alegando oficialmente o abandono de lar. Diante da fuga covarde dela e de todas as provas da minha dedicação exclusiva aos meninos, o juiz não teve dúvidas. Decretou o divórcio definitivo e me concedeu a guarda unilateral e total dos meus 2 filhos. E aí, o que você achou desse relato? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no Minuto do Reddit e ativar o sininho para não perder nenhuma história.